Durante o ano de 2013 trouxemos a essa tribuna diversos assuntos, os quais se concretizaram nos comentários que antecederam a determinados fatos que prevíamos, assim como também chegamos ao final de 2013 e entramos no 2014 fazendo uma avaliação de alguns desses assuntos. O primeiro, de caráter interno, a nível nacional, mas que tem também suas repercussões internacionais, porque advém de movimentos globalizados, como no caso as manifestações políticas, como as jornadas de junho que aconteceram em todo o Brasil, onde para mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas inicialmente, chegando a quase 10 milhões de pessoas protestando durante todo o mês de junho até o final de outubro, quando as manifestações já se arrefeceram um pouco. Ocorre que essa avaliação que fazemos é exatamente em razão agora de que se prevê para 2014, né, a continuação dessas manifestações que já estão sendo organizadas pelos novos movimentos e agora de forma mais, digamos assim, organizadas, porque foram movimentos de uma certa forma espontânea e que terminaram sistematizando não só a própria ação, mas como também algumas reivindicações que eram as mais diversas. E agora, em primeira mão, nós conseguimos saber que alguns pontos dos 10 ou 15 que irão levar esses manifestantes às ruas tem, primeiro, a revogação da Lei de Segurança Nacional, que estão chamando Lei de Segurança Nacional, que é essa lei que chamam de Lei Antiterror, lamentavelmente aprovada no Senado Federal já, e que está indo para a Câmara dos Deputados, foi aprovada por uma articulação do líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, que é aquele senador que entra governo, sai governo, ele continua o líder do governo, não interessa qual é o governo que vá, seja ele comunista, nazista, terrorista, democrata, ele está lá, ele quer ser líder do governo, né? Então ele conseguiu aprovar no Senado a mais absurda lei antiterror que se diz, porque essa lei não é a lei de antiterror, é a lei do terror, é a lei que vai implantar o terrorismo de Estado no Brasil, porque vai vigorar somente durante a Copa e está lá o absurdo da criminalização dos movimentos sociais brasileiros. Está lá, a lei praticamente diz que qualquer pessoa que for pega vendendo picolé, vendendo acarajé, vendendo pipoca e água de coco, se não for autorizado pela FIFA, não for dentro dos produtos das empresas multinacionais do terror, que são colaboradoras dessa organização criminosa chamada FIFA, pode ser preso por formação de quadrilha e organização criminosa. Imagine brasileiros sendo presos por ordem da FIFA e da CIA e o Serviço Secreto Americano, que foi quem orientou a aprovação dessa lei absurda no Senado Federal Brasileiro. E é o primeiro ato pela qual os novos manifestantes irão às ruas, o que estamos sabendo. Segundo, eles reivindicam a anistia para aqueles que estão sendo, os presos políticos que estão sendo processados pelas manifestações que aconteceram. Terceiro, reivindicam eleições diretas para o Parlasul. O Brasil vai ter o cúmulo de ter 75 parlamentares do Parlasul, Parlamento do Mercosul, eleitos de forma indireta, porque alguns deputados e senadores não quiseram aprovar as eleições diretas para o Parlasul. Exatamente deixaram o projeto do senador Lindenberg e do deputado Carlos Zaratini morrer na gaveta e não ser aprovado, para que aqueles que percam as eleições em outubro sejam eleitos deputados, né, para o Parlasul em 2015. São 75 parlamentares. Você já imaginou? E sabe por que eles não querem eleições diretas para o Parlasul? Porque uma eleição para o Parlasul no Brasil vai ser debatido o pré-sal, as bases militares americanas na Colômbia com seus mísseis apontados para as capitais brasileiras, o combate ao narcotráfico, que o imperialismo americano, que é quem financia, também não quer que seja debatido, vai ser debatido a questão da Amazônia, vai ser debatido a segurança nacional da América do Sul, né? Então tudo isso não interessa ao imperialismo e por essa razão
as pessoas que estão lá no Congresso que defendem esses interesses do imperialismo não quiseram aprovar, mas os manifestantes virão às ruas reivindicando essas eleições e ameaçam inclusive pregar o boicote geral às eleições, o voto nulo e o voto em branco, que o brasileiro tem direito de fazer. Se ele não quiser ir votar, a lei diz que é obrigado, mas ele paga apenas, parece que 37, 38 centavos e não é obrigado aí. Bom, e reivindicam também, é o documento que vem, o congelamento das mensalidades escolares e universitárias no decorrer para 2014, em razão do aumento que está sendo pedido de 21% a 36% por parte das escolas. E milhares de famílias, milhões de famílias do Brasil não podem pagar esse aumento, né? E também a utilização dos livros desse ano para o ano que vem pelos irmãos, os parentes que utilizaram o livro, que compraram e que deve ser utilizado no ano que vem, principalmente nas escolas particulares. Agora, o que eles pedem, principalmente, é uma educação pública de qualidade. Bom, e a desmilitarização das polícias militares no Brasil, que terminaram por se transformar, muitas delas, em organizações criminosas, né, a serviço de governos terroristas que praticam terrorismo de Estado, como se viu recentemente no Rio de Janeiro, em São Paulo e aqui no Distrito Federal, né? Então eles pedem a desmilitarização das polícias militares. Bom, esses são apenas 5 dos pontos os quais vêm numa discussão de um manifesto que eles devem lançar provavelmente entre o dia 1º de janeiro ao dia 26 no Fórum Social Mundial, que vai acontecer em Porto Alegre e do qual todos os brasileiros estão convidados. Vai ser o Fórum Social Mundial temático, onde vai ser debatido democracia, justiça, globalização, direitos humanos e paz mundial e tantos outros temas. Bom, esse era o primeiro assunto, o qual estávamos a fazer a avaliação. O segundo, não poderíamos deixar de falar também sobre a questão da espionagem praticada pelo governo norte-americano, estadunidense, não só no Brasil, contra todos os cidadãos do mundo, né? Por isso é que nós defendemos logo que a coisa começou, quando Julian Assange do Wikileaks denunciou que os Estados Unidos faziam o que faz, que ele merecia, né, uma medalha dos direitos humanos de cidadão da humanidade. Snowden também, que foi o homem que teve coragem de denunciar os crimes praticados por esse terrorista chamado Barack Obama, que demonstrou ser tal qual da mesma laia daquele terrorista que o antecedeu, chamado George Bush. E esse crime, imagine se esse crime tivesse sido cometido por qualquer governo de um paísinho pequeno, qual não segue as orientações do governo americano. Imagine se fizessem, se Cuba, se Irã, se Venezuela, se Bolívia, que são países independentes, né, Coreia do Norte, tivessem feito qualquer tipo de espionagem contra qualquer cidadão americano, o que a mídia mundial não estaria fazendo hoje? Agora, porque é os Estados Unidos que fez esse tipo de espionagem, todo mundo já fica assim preocupado. Não, tem que levar os Estados Unidos aos tribunais internacionais, eles cometeram crime. Os cidadãos brasileiros, desde a presidente Dilma até o mais simples cidadão, que é contrário ao imperialismo americano, teve seu telefone grampeado, teve seus e-mails interceptados. Isso é um absurdo. E outro assunto que merece o destaque, até porque a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, o MDD, Movimento Democracia Direta, o Sindicato de Jornalistas dos Petroleiros do Rio de Janeiro e vários outros movimentos sociais deram a Snowden a Medalha Internacional de Direitos Humanos, também a Julian Assange e ao Braden Miley, que foi aquele soldado americano que também denunciou os crimes praticados pelos Estados Unidos. E Snowden está exilado na Rússia e está pedindo agora, ou pelo menos fez, né, deu a intenção de pedir asilo político ao Brasil. Acho que o Brasil tem que dar. E nós nos manifestamos favorável ao pedido de asilo e em nome de alguns movimentos sociais, não falo aqui pelos movimentos sociais, apenas participei da reunião em que alguns movimentos já estavam fazendo e debatendo
a pauta, né, de reivindicação para o ano de 2014, e também me recordei agora que eles estão sugerindo que seja concedido asilo para Edward Snowden, né? E também deveria, né, vamos fazer uma campanha de apoio a Julian Assange, que ainda está asilado na Embaixada do Equador em Londres, quando a Inglaterra, por pressão do imperialismo americano, a quem ele obedece, não deixa que ele de lá saia. E por último, dizer que vamos ter alguns assuntos importantes em 2014, um deles é o Fórum Social Mundial, no qual todas as pessoas devem procurar, e tal como Cuba, Palestina, os zapatistas tiveram cada ano, né, o apoio dos movimentos sociais e continuam a ter e terão pela necessidade do apoio à sua luta, à sua causa, como a causa palestina, a causa zapatista, ao povo cubano, que tão bem tem também feito uma parceria e trabalhado com o povo brasileiro, a qual nós temos uma gratidão porque sempre ajudaram o povo brasileiro, principalmente na área de saúde e de educação. Os movimentos sociais escolheram esse ano o apoio à causa Saharaui, que é o apoio à Frente Polisário e à República Árabe Democrática do Saara, porque, tal como a ONU escolhe o ano, né, um determinado assunto, os movimentos sociais, através dessa coordenação, dessa articulação de movimentos populares e sociais no Brasil, a questão Saharaui foi escolhida como essa que vão também ser apoiada no decorrer do ano de 2014 e levantado a questão para ser discutida em todo o Brasil. E outros assuntos e outros temas que nós traremos no decorrer de 2014. Encerramos o ano de 2013 fazendo essa avaliação, passando esses informes e dizendo que 2014 estaremos presentes em todos estes acontecimentos, em todos os eventos, inclusive tentando fazer avaliações estratégicas para o que eventualmente possam vir a acontecer e a gente anteceder, como muitos dos acontecimentos que aí estiveram no decorrer desse ano e que anteriormente sempre prevíamos os seus acontecimentos. Muito obrigado pela atenção que nos deu em 2013 e vamos agora no 2014 seguir em frente lutando pela democracia global e a paz mundial. Muito obrigado. Esse é o nosso papel e a TV comunitária, a sua TV cidadã aqui em Brasília, estará sempre presente nestas lutas ao seu lado.